Bom dia, que a graça do Senhor Jesus seja com cada um de nós. Nós vamos aprender hoje, na terça-feira, o tema sobre o domínio próprio, com a importância desse domínio próprio, né? E a letra A. Sobre que assuntos os mestres, a letra A de terça-feira nos diz o seguinte: sobre que assuntos os mestres inspirados do Evangelho se debruçam? Em Atos 24 e 25 nos diz o seguinte: Paulo falando a Félix, tratava da justiça e da temperança e do juízo vindouro. E em Filipenses 4:5 nos diz: seja a vossa equidade notória diante de todos os homens, perto está o Senhor. E aqui nos diz, na palavra de Deus inspirada, que as lições de domínio próprio e altruísmo devem ser recebidas pela educação ao longo da infância e da juventude. O apetite deve ser contido, educado, e essa obra é a responsabilidade dos pais. Deve ter horários, alimentos adequados, né? E os jovens das gerações anteriores têm sido o termômetro da sociedade de hoje. Então, nós, enquanto jovens, somos o termômetro para os nossos filhos, e os filhos serão o termômetro para os nossos netos. Então, se nós devemos suprir nossa mesa com alimentos saudáveis, eliminando substâncias irritantes e estimulantes, e ao mesmo tempo ensinar a eles a comer, né, o suficiente, e formando seu caráter para desenvolver força moral, não teríamos agora que lidar com a fera da intemperância. Depois de o hábito de ceder à satisfação do apetite se forma, cresce e se fortalece nas pessoas, é difícil para aqueles que não foram devidamente educados na infância abandonarem esses maus hábitos. Então, os apetites antinaturais são alimentados, né? Então, como é difícil ensinar essas pessoas e fazê-las sentir a necessidade de temperança cristã quando chegam à fase adulta. É muito mais difícil. Então, essas lições devem ser ensinadas ainda no berço. É isso que a palavra de Deus nos orienta. A letra B, qual é o próximo degrau depois do domínio próprio? Depois da domínio próprio é a temperança. Esse é o próximo degrau. E a ciência, a temperança. Então, Deus não dá permissão a ninguém para violar as leis do seu ser. Mas o ser humano, ao ceder às tentações de Satanás e satisfazer a intemperança, permite que as faculdades superiores sejam dominadas pelo apetite e paixões animais. Desse modo, né, o resultado é o quê? Quando essas tomam o controle, a pessoa que foi criada apenas um pouco menor do que os anjos e recebeu habilidades com potencial para o mais alto desenvolvimento, acaba se rendendo ao controle de Satanás. Que lamentável, né? Pela intemperança, alguns sacrificam metade, né? E outros empenham até 2/3 de suas faculdades físicas, mentais e morais. Aos que querem ter a mente clara e pronta para reconhecer e identificar as armadilhas de Satanás, devem manter os impulsos e desejos físicos sob o controle da razão e da consciência. Então, esse é o apelo, né, que o Senhor faz para cada um de nós. Não rebaixar as nossas habilidades, as paixões inferiores, né, sob o domínio da intemperança. Que o Senhor nos dê sua graça, que possamos refletir e viver esse assunto pela graça e poder de Deus. Amém.